a primeira coisa que nós temos que saber da matéria é o que é uma equação diferencial. Né? E para começar, né, perguntando o que é uma equação diferencial, eu pergunto o que é uma equação. O que é uma equação? Né? O que é uma equação diferencial? Eu tenho que saber o que é uma equação. Né? Aí eu fui lá no Google e perguntei para o Google, Google, o que é equação? E ele me deu duas respostas. Né? Igualdade. Toda equação tem uma igualdade, certo? Igualdade entre duas expressões matemáticas, né? Que se verifica para determinados valores das variáveis. Então, aqui nós temos palavrinhas mágicas. Né? Quais são as palavrinhas mágicas de qualquer equação? E isso vale para a equação diferencial. Uma igualdade. O que mais? Essa igualdade, ela se verifica. Ou seja, em um determinado momento ela é verdadeira. Ou seja, ela vai ser verdade, certo? Para determinados valores. Ou seja, ela se verifica para determinados valores. Então, né, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x mais 9 igual a 2. Pergunta que eu estou fazendo, qual é o valor de x, que somado com 9 dá 2. Muito simples, né? O x é igual a menos 7. Por quê? Menos 7 mais 9 dá 2. Né? Então, essa aqui é uma equação, né? Porque ela tem uma igualdade entre, né, expressões matemáticas. X mais 9 é uma expressão matemática. 2 é uma expressão matemática. Tá? Então, eu tenho uma igualdade e para um determinado valor, né, essa igualdade é verdadeira. Então, para x igual a menos 7, então, se eu botar aqui menos 7 mais 9 igual a 2, menos 7 mais 9 é 2, isso é igual a 2. Ou seja, então, para menos 7 igual, para x igual a menos 7, a igualdade é verdadeira. E só para x igual a menos 7, a igualdade é verdadeira. Certo? Bom, aí o que ele fala na segunda definição? Redução de uma questão, um problema intrincado, a ponto simples e claro, para facilitar a obtenção da solução. Olha só que bonita essa definição. Quando eu vi essa definição, eu assim, gente, o cara falou tudo. Né? E aí você diz, mas o que ele falou de tão... Deixou o professor, né, assim, ó, ele está reduzindo um problema. Eu vou pegar um problema e vou reduzir ele. Né? O problema é intrincado. Ou seja, é um problema que está precisando de uma solução. Né? A ponto simples e claro. Você vai pegar um problema, você quer saber a solução, e vai escrever ele simples e claro, que vai facilitar a tua solução. Olha só que bonita essa expressão, gente. Isso aqui é a definição mais perfeita. Tá? Claro, está faltando dizer que é uma igualdade, tem uma igualdade, tem um valor que vai verificar a igualdade, ou seja, vai ter um valor que vai fazer a igualdade ser verdadeira. Bom, então, essa aqui é a definição clássica de equação. Tá? Então, aqui eu falo, né? Só que eu pego o x mais 7, né? Tarará, tarará, isso que eu já falei. Tá? E na questão 2, né? Essa definição eu achei ela importante porque toda equação,
é uma pergunta. É uma pergunta feita, escrita de forma matemática. Tá? Eu postei lá para vocês no fórum a dedução da fórmula de Bhaskara, né? Da fórmula de resolução da equação de segundo grau. Quando se estudavam esses problemas de quadratura, que o nosso amiguinho Bhaskara estudou lá, né? Ele é do século VI, século VIII, por aí. Naquela época, vocês acham que ele tinha em mente, né, que ele tinha que isso aqui, né, ele tinha isso aqui, ele sabia dessa existência disso aqui, né? Claro que ele não tinha noção nenhuma disso aqui. Mas como ele chegou àquela forma? Ele não chegou àquela fórmula. Aí alguém vai dizer assim, mas como se... Não, ele não chegou àquela forma. Né? O que acontece? Ele chegou aonde? Ele chegou vamos dizer assim, no problema. Ele descreveu, ele escreveu o problema. Ele escreveu essa equação no papel, numa frase. Então, o que é esse simbolismo? O AX, B, o AX ao quadrado, né? Esse simbolismo, né? O AX ao quadrado mais BX. Esse simbolismo aqui, né? Ele está o quê? Sintetizando, né? Ele está sintetizando, ele está reduzindo uma questão, certo? Então, eu estou reduzindo a questão, eu estou sintetizando a questão numa expressão algébrica. Tá? Então, quando eu digo que a equação é uma pergunta, né, eu estou me referindo ao seguinte, quando eu tenho, por exemplo, essa equação, x mais 5 é igual a 7. Qual é a pergunta dessa equação? Qual o número real que, somado com 5, resulta em 7? No tempo do Bhaskara, as equações eram escritas dessa forma. Não era assim, x mais 5 igual a 7. Não. Isso aqui é 300 anos para cá. Tá? Antes não é. Qual é o número real que, somado com 5, resulta em 7? E aí? Tá? Então, você vê, eu peguei o problema e reduzi ele a uma expressão, a uma equação. Tá? Então, equação é uma pergunta. Tá? O que se pergunta? Se pergunta a incógnita. Tá? E aí aqui tem, às vezes eu vou falar incógnita, às vezes eu vou falar variável. Tem uma diferença. Incógnita é algo fixo. Somente o 2 satisfaz essa equação. É incógnita. O x é incógnito. O que é variável? Variável que varia, né, gente? Variável que varia. Quando eu tenho, né, uma função, aí eu tenho uma variável. Né? Então, variável é variável. Incógnito, né? Incógnito é a resposta da equação. Então, isso vai aparecer bastante agora nas equações diferenciais. Né? A incógnita é a resposta da equação, é a solução de uma equação. Tá? Bom, aqui, facilita a solução. Ele diz ali que facilita a solução. Escrever uma equação nesse formato facilita a solução. Por que ela facilita a solução? Vamos ver o seguinte. Quando eu escrevi nesse formato, eu sei que aqui eu tenho uma soma. Qual a operação inversa da soma? A subtração. Então, se resolve uma equação diferencial, né, como? Usando a operação inversa. Então, se aqui eu tenho uma soma,
para resolver equação diferencial, para resolver uma equação, qualquer equação, eu vou usar a operação inversa. Então, soma, uma subtração. Então, ó, o inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da raiz quadrada é a potência. O inverso da derivada é a integral. Tá? Então, aquilo que eu falava em termos de nomenclatura geral das equações. Né? Então, o que é desconhecido? A pergunta do meu problema tem esse nome, incógnita. É algo incógnito, algo que queremos descobrir. É algo que vai solucionar o problema. Muitas vezes vai ser chamado de solução. Certo? O que pode ser a solução? O que pode ser uma incógnita? Pode ser um número? Pode. Pode ser vários números? Pode. Pode ser infinitos números. Tá? Podem ser infinitos números. Então, acho que a gente pode entrar. Não? Podem ser infinitos números. E pode ser uma expressão. Ou seja, pode ser uma expressão algébrica, pode ser uma função. Pode ser a nossa solução. Tá? Então, aqui ele fala então, que a solução ela pode ser obtida aplicando operações inversas, que envolvem a incógnita. Né? Ou seja, a incógnita está em volta de operações. Então, para isolar a incógnita, eu vou aplicar operações inversas. Essa é a lógica para qualquer equação. Se vocês olharem no repertório de vocês, desde, sei lá, levem com mais resolver a equação, sexta série, né, sétimo ano, desde lá para cá, né, toda vez que se resolve a equação, você faz isso. Você usa a operação inversa para isolar a incógnita e assim obter a solução. Lembrando que a solução é quem torna a equação verdadeira. Pois bem, vimos, falamos, retomamos, recordamos que é uma equação. Mas o que é uma equação diferencial? Aí alguém vai dizer, é uma equação diferente, por isso que ela é diferencial. A palavra diferencial está relacionado à derivação. Né? Está relacionado a uma derivada. Né? Então, o termo diferencial está relacionado à derivação de uma função. Então, são equações que envolvem derivadas. É isso que é uma equação diferencial. Qual é a incógnita de uma equação diferencial? A incógnita de uma equação diferencial é uma função. Certo? Então, equação diferencial, a incógnita é uma função. Eu não vou descobrir um número. Não vou chegar lá e dizer assim, x igual a 4. Não. A incógnita, a resposta de uma equação diferencial é uma função. Tá? Ou seja, a resposta vai ser uma expressão. Então, a minha incógnita, ela está em volta de uma derivada. Então, uma equação diferencial é uma equação onde a incógnita ela é dominada por uma derivada e a resposta dessa equação é uma função. Então, uma equação diferencial, uma equação é diferencial se a incógnita está envolvida em uma operação de derivação. Acabei de falar disso. Tá? E a derivação, né, ela sempre vai ser, isso aqui é uma redundância, né, essa frase, mas a derivação, né, ela vai estar em relação à variável
independente da função. E aqui nós temos que comentar, né, algumas coisas. Fazer uma retrospectiva da nossa vida. Quando eu tenho uma função, por exemplo, y igual a f de x. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o valor y depende de x. Ou seja, esse f é função. Y é uma função de x. Esse f é uma generalização para uma expressão. Por exemplo, pode ser y igual a x ao quadrado menos 1. Quem é o f? O f é x ao quadrado menos 1. Posso ter y igual a raiz de x. Tá? Só fazer uma coisa aqui. O y é igual a raiz de x. Ou seja, então, quem é meu f? Meu f é a raiz de x. Então, o f, ele é a generalização, né, de uma função. Pode ser qualquer coisa. Pode ser y igual a raiz de x sobre seno de x sobre 4. Tá? Então, a gente pode ver que o y, né, ele é um valor que depende de x. O x é um valor livre. Então, esse valor livre é chamado de variável independente. O y, por ser um valor preso, né, ele está preso ao x, é chamado de variável dependente. Então, essa nomenclatura, eu vou usar ela bastante. Tá?